Paz do Senhor esteja em vossos corações. Nesse momento, vou me dirigir a palavra aos fiéis da palavra, às servas do Senhor e aos filhos, pregar sobre Deus, sobre Jesus, temor e confiança em Deus. Em primeiro lugar, Senhor Deus, Pai do firmamento, Pai da natureza, Pai do céu, da terra, nesse momento, venho aqui pedir a vós proteção aos que estão ouvindo essa palavra. Que o Divino Espírito Santo de Deus desça sobre nós e nos revista da armadura para defender contra o maligno que pode estar fazendo comichão nas nossas mentes para não auscultarmos a palavra que é a vossa inspiração, Pai. Nesse momento eu peço a vós que expulse, eu ordeno em nome de Jesus, para que ele não faça comichão no ouvido daqueles que estão ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Então, fiéis à palavra, Jesus nos ensina o valor da palavra. A palavra tem poder, fiéis. Em texto, João, capítulo 8, versos 47, 31 e 51, quem é Deus? Ouve as palavras de Deus, por isso vós não as ouvis, porque não sois Deus. 31, verso 31, dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram, se vós permaneceste na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Verso 51, em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Cremos, fiéis, que uma das grandes necessidades daqueles que nascem de novo, que se tornam discípulos de Jesus, é um bom relacionamento com a palavra do Senhor. A necessidade e a importância de se ouvir. Jesus faz uma declaração, fiéis à palavra e servas do Senhor, muito forte no verso 47, quando diz, os que são de Deus ouvem as palavras de Deus, mas a outra face da moeda também é a verdadeira. As que não dão ouvidos à palavra não são de Deus. Quem não ouve e não pratica a palavra não são de Deus. Em muitas partes da Bíblia, vamos encontrar o chamado de Deus para que ouçamos a sua palavra. Deuteronômio capítulo 5, verso 1, chamou, pois, Moisés a todo Israel e disse-lhe, ouve, ó Israel, os estatutos e preceitos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprir. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 5. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio capítulo 7, verso 12. Sucederá, pois, que por ouvirdes esses preceitos, e os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará o pacto e a misericórdia que com o juramento prometeu a seus pais. Apocalipse capítulo 1, verso 3, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado os que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ouvir a palavra é dar-lhe crédito, é aceitá-la. Talvez um dos grandes problemas hoje de nós, filhos de Deus, é exatamente o fato deles não estarem ouvindo a voz do Senhor no seu precioso e santo livro, que é a Bíblia. A importância que temos de guardar a palavra. No verso 51, Jesus nos faz um solene e confortadora promessa. Que promessa?
Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Que maravilha, né, fiéis? O que é guardar a palavra? É o mesmo que retê-la, entesourá-la, tê-la dentro de si, dentro do seu coração. Na palavra do semeador, Mateus capítulo 13, verso 1 e 22, Jesus fala de tipos diferentes de pessoas que ouvem a palavra. Fiéis à palavra, às vezes toco o celular, eu sou só para fazê-lo, a produção, então interrompe um pouco a palavra. Peço escusa a vocês. É o mesmo que retê-la. Jesus fala dois tipos diferentes de pessoas que ouvem a palavra. Os que ouvem e não compreendem. Os que ouvem e não têm raiz. Os que ouvem, mas ficam sufocados. Os que ouvem e compreendem a palavra. Não basta simplesmente ouvir. É preciso entesourar, compreender a palavra de coração. Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A importância de permanecer na palavra. Os que permanecem na palavra são os verdadeiros discípulos. Infelizmente, há muitos falsos discípulos de Jesus. Há muitos discípulos, mas os verdadeiros mesmos, os originais, são poucos. E a razão básica para essa avalanche de discípulos falsos é que são muitos que não permanecem na palavra, que se desviam. Hoje há muitas seitas, muita heresia, ensinos falsos, falsos mestres. Tristemente tem de dizer que muitos já não permanecem na palavra, estão pregando ensino dos homens, doutrina dos homens, como disse Paulo, marcadejando a palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 2, verso 17, capítulo 4, verso 2, porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros, mas é com sinceridade, é da parte de Deus, e na presença do próprio Deus, que em Cristo falamos. 2 Coríntios capítulo 4, verso 2, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas, que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à consciência de todos os homens diante de Deus. Permanecer na palavra, fiéis da palavra, servas do Senhor, é obedecê-la, praticá-la, vivê-la, não se desviando dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Josué capítulo 1, verso 7. Então somente esforça-te e tem muito ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Que o Senhor nos faça cristão, comprometidos sempre com a palavra, né, fiéis à palavra e servos do Senhor. Temos que ter temor, confiança, para que a palavra adentre nossos corações, nos dê confiança. O temor é um dos maiores inimigos dos cristãos. Tememos muitas coisas, doenças, a crise financeira, as pandemias, a guerra, e nós próprios, até a morte, tememos. Quando não estamos na fé, temos esse temor. Depressão, aflição, desânimo. Isso, temos que recorrer à oração, o jejum, clamar ao Pai pela sua fé. A Bíblia nos ensina que ao invés de temer, devemos confiar, devemos crer, sabendo que Deus é a nossa força e o nosso ajudador. O que devemos entender por crer, primeiro, crer é sinônimo de entrega,
se entregar ao que cremos. Entrega voluntária, com fé, com amor. Deus não nos força a nos entregarmos, mas nos convida. O apelo amoroso, Mateus capítulo 11, verso 28, é exemplo de um convite amoroso. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Entrega incondicional e total. Enquanto não fizermos a entrega real, Deus não poderá agir livremente em nossa vida. A entrega permanente e definitiva. Não podemos entregar hoje e exigir amanhã o que Deus foi entregue e que a Deus foi entregue já não nos pertence mais. Entregar a Deus algo é descobrir perante Ele o problema. Enquanto não descobrirmos a Deus, o problema existirá. Ele não pode agir. Veja o eloquente exemplo do rei Ezequias ao receber a carta provocante do rei da Síria. Isaías capítulo 37, verso 14 e 20. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: O Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu que estás sentado sobre os querubins, só tu és o Deus de todos, o reino da terra, tu fizeste o céu e a terra. Inclina ao Senhor o teu ouvido, e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e vê, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria têm assolado todos os países e suas terras, lançando no fogo seus deuses, porque deuses não eram mais obra dos homens, das mãos dos homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Crer, fiéis à palavra, é sinônimo de confiar naquilo que você crê. Grande parte dos cristãos não confiam em Deus. A Bíblia nos apresenta vários heróis da confiança. Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. Moisés, desde o momento do seu chamado, ele confiou em Deus para a realização da obra. Davi, na derrota dos filisteus, ele confiou na promessa de que as amoreiras balanceariam como o sinal da ação de Deus em favor de Israel. Segundo Samuel, capítulo 5, verso 23 e 25, mais uma vez Davi consultou o Senhor, e ele respondeu: não os ataque daqui, dê a volta, vá até as amoreiras e ataque por detrás. Quando você ouvir o barulho de passos por cima das amoreiras, fique pronto para atacar, porque isso quer dizer que eu fui na sua frente para derrotar os exércitos dos filisteus. Davi fez o que o Senhor havia mandado e obrigou os filisteus a recuarem desde Geba até Gezer. Testemunhas de confiança, a mulher do fluxo de sangue, Marcos, capítulo 5, verso 28, pois pensava assim: se eu apenas tocar a capa dele, ficarei curada. Ela confiou. Confiarei e não tremerei e não temerei. Isaías capítulo 12, verso 2. Deus é meu Salvador, eu confiarei nele e não terei medo algum, pois o Senhor me dá força e poder, ele é meu Salvador. A confiança, fiéis, tem o seu galardão. Hebreus capítulo 10, verso 35. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que ele promete. Crer é sinônimo de descansar. Há muitos que se dizem já cansados dessa vida.
O salmista nos convida a descansarmos no Senhor. Salmos capítulo 37, verso 7. Descansar no Senhor, esperar nele. Não te enfades por causa dele, que prospere seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. O poeta sentiu essa realidade quando alegremente contou: que descanso encontrarei em Jesus. Cristo prometeu descanso para as nossas almas. Mateus capítulo 11, verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso, humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. O que devemos entender, por crer, servos do Senhor, fiéis da palavra. Crer é sinônimo de entrega. Crer é sinônimo de confiar. Crer é sinônimo de descansar. Não temas, crê somente. Ao invés de tremer e temer, confiamos no Senhor. Ele nos estenderá a mão e nunca irá nos abandonar. Temos que colocar Deus sempre em primeiro lugar, fiéis à palavra e servos do Senhor. Sempre em primeiro lugar. Em Êxodo capítulo 20, verso 2 e 3, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro deuses diante de mim. Vê que palavra sábia. A propósito dessa mensagem é mostrar a resposta de Deus à pergunta que os filósofos, sociólogos, psicólogos não conseguem responder. Porque algumas pessoas simplesmente não dão certo. Porque algumas pessoas são tão bem-sucedidas em tudo quando fazem. O que separa o sucesso do fracasso? Vamos estudar os princípios criados por Deus para tornar qualquer pessoa nesse mundo bem-sucedida e realizada. Na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional e principalmente na vida espiritual. Esses princípios existem há milhares de anos, mas sua eficácia tem se mantido até hoje. Trata-se dos 10 mandamentos. Infelizmente, o ser humano não gosta de se submeter a lei alguma, principalmente os 10 mandamentos. Sabe por quê? Porque temos um sério problema com a palavra. Não. Sempre associamos esse advérbio com privação da nossa liberdade. A palavra não. E como os mandamentos começam com o advérbio não, temos a tendência natural de rejeitá-los. Deus estabeleceu os 10 mandamentos não para prejudicar, mas para nos ajudar. Não para aprisionar, mas para nos libertar. Não para punir, mas para nos proteger. Quando você diz que quando se diz para uma criança, fique longe da panela de pressão, é para o bem da criança ou para o seu bem? É lógico que é para o bem da criança. Na Bíblia, toda vez que Deus diz para você não, é sempre por causa de um maravilhoso propósito que Ele tem para você. As proibições de Deus são sempre para o seu próprio benefício. Fiéis a palavras, servas do Senhor. O maior capítulo da Bíblia, o Salmo 119, é dedicado inteiramente aos benefícios de guardar e seguir a lei do Senhor. Mas no Salmo 19 tem um resumo do 119, Salmo 19, versos 7 e 11. Mandamentos são leis, mas o que é uma lei? Uma lei é basicamente uma ordem estabelecida numa sequência de eventos e num relacionamento, ou seja, toda ação provoca uma reação. Toda ação provoca uma reação. Isso comprova a existência de leis e princípios estabelecidos. Essas leis existem em todo o universo. A luz, o calor, o magnetismo, a força gravitacional estão à nossa volta. Você pode não gostar, mas não pode ignorar, elas existem. Essas leis existem porque existe um legislador
Deus é bom, justo, sábio, perfeito, eterno, e como legislador ele somente cria leis santas, justas e benéficas para as suas criaturas. Assim como Deus criou leis físicas que regem o universo, ele também criou leis espirituais que regem o relacionamento do homem com Deus, do homem com seus semelhantes e do homem com o meio ambiente. O primeiro povo a quem Deus revelou a sua lei foi Israel. Com eles, Deus estabeleceu um relacionamento de amor à vida. Naquele tempo, os israelitas eram escravos e sofriam nas mãos dos egípcios. Mas Deus ouviu o clamor dos seus filhos e enviou Moisés para tirá-los da terra da servidão para uma terra frutífera e próspera. Essa é a sequência dos fatos conforme Êxodo, capítulo 19, verso 20. Agora, se me obedecerem e cumprir a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente a mim e me servirão como sacerdotes. Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6. Deus declara pessoalmente, fiéis à palavra e servas do Senhor, que o povo de Israel é uma nação santa, reino de sacerdotes de Deus. Deus declara Israel como sua propriedade exclusiva. Deus diz que elegeu Israel. Depois revela as implicações dessa eleição. E somente aí o povo de Israel aceita a aliança e o pacto com Deus. Vocês já observaram, fiéis à palavra e servos do Senhor, como os 10 mandamentos começaram? Com uma declaração de amor e compromisso com Deus. Meu povo, eu, o Senhor, sou o teu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Êxodo capítulo 19, verso 2. O que Deus está dizendo aqui? Deus, o Todo-Poderoso, está adotando um povo. Vocês são o meu povo, eu sou Deus de vocês. Israel não vai fazer como outros povos que precisam inventar seus deuses. O único e verdadeiro Deus se revela a Israel e diz: vocês são meus e eu sou de vocês. Deus se apresenta como o Senhor Yahvé, o Senhor Yahu, o Deus que se relaciona. Yahvé é o nome pactual de Deus também. Sempre Deus quis se relacionar com o ser humano e ele usou esse nome. Eu sou Yahvé, o Senhor dos exércitos. Na Bíblia, Deus tem diversos nomes que descrevem seu caráter. E esses nomes são preciosos, promessas em si mesmos. Cada nome de Deus é um benefício para o ser humano. Já expliquei outrora. Veja algum exemplo. Yahvé, Senhor e paz. Em seguida, Deus relembra o que havia feito a favor de Israel. Tirei vocês do Egito. Deus declara que foi Ele quem mudou o destino deles. Eles eram escravos, mas agora são livres, porque Deus, o Senhor, tinha um relacionamento de amor e vida com eles. Portanto, a lei era a forma do povo de Deus agradecer por ter sido adotado pelo Senhor do universo. Como pode viver um povo sem lei? Não. Eles não precisavam obedecer uma lei para serem aceitos, mas porque foram acolhidos graciosamente, mas não obedeciam. A lei era uma forma de obediência amorosa, de um amor obediente com Deus. Veja, esse não é de Deus como proteção. Agora, cuidado, amor por você. Veja esse não de Deus como um acerto definitivo da sua vida. Veja esse não de Deus como a chave para a vida bem-sucedida. Hoje eu estou pregando o primeiro princípio que transforma o fracasso em vitória na vida de qualquer pessoa que obedecer. Êxodo capítulo 20, verso 3. Qual é o princípio?
Coloque Deus em primeiro lugar. Esse é o refrão, esse é o princípio. Você quer agradar a Deus? Quer honrar a Deus, o seu Criador? Reconheça-o devidamente como seu único e verdadeiro Deus. Reconheça os atributos de Deus, seu poder, sua justiça, sua soberania, sua sabedoria, sua misericórdia, amor, fidelidade. Confie somente nele. Submeta somente a ele, com toda humildade e paciência. Ame-o, leva a sério, adore-o em todo o seu coração, espere todo o bem somente dele. Jamais contraria sua santa vontade, jamais entristeça o seu amoroso coração. Como é que fazemos isso? Fiéis à palavra e servos do Senhor. O que significa colocar Deus em primeiro lugar? Para ajudar você a guardar essa aplicação, vamos usar uma palavra em inglês muito conhecida, fix. Fix. Primeiro, foi fazer um acróstico com a palavra fix, F de finanças, I de interesse pessoal, R de relacionamento, S de situações, T de tempo, fixed. Ponha Deus em primeiro lugar nessas áreas e você estará cumprindo o primeiro mandamento. Coloque Deus em primeiro lugar nas suas finanças. Quero começar com as finanças porque Jesus ensinou que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o fracasso do ser humano. O equívoco de muita gente que corre quando considera o dinheiro como um simples instrumento de troca. Pessoas dizem que o dinheiro em si não é o mal, mas o uso que podemos fazer dele. Bem, isso vale para qualquer outro objeto, menos ao dinheiro, porque ele é um agente ativo, um Deus em busca de servos. Jesus afirmou, não podeis servir a Deus e a Mamon, Mateus capítulo 6, verso 24, Mamon quer dizer o ídolo, dois deuses, o verdadeiro e o ídolo, você não pode servir ao mesmo tempo. Observe, Jesus usou a palavra Mamon, porque Mamon não significa apenas riqueza, posse e prosperidade. Mamon é uma divindade, o Deus dinheiro. Mamon quer seduzir, escravizar e até mesmo destruir o homem. O que Jesus ensina é, primeiro, que Mamon quer ser um Deus para o homem, não apenas um poder aquisitivo neutro. Mamon não quer dizer o que comprar, mas quando, como, onde e quem comprar. Portanto, é incompatível adorar a Deus e a Mamon, Deus e o dinheiro, ao mesmo tempo. Ninguém pode servir dois senhores. Segundo Mamon, exige do homem a mesma dedicação que Deus quer de ti. Não se pode amar o dinheiro ao mesmo tempo, ser generoso. Ninguém pode ser avarento e liberal, aberto ao mesmo tempo. Não se pode cobiçar o dinheiro ao mesmo tempo, amar e ajudar financeiramente quem precisa. Porque para Mamon, o dinheiro, o próximo, nada importa. Nada conta, nada interessa, interessa a mim. Terceiro, por uma questão de natureza, Deus e Mamon são mutuamente excluentes, ou seja, se alguém adorar verdadeiramente Deus, não poderá devotar-se a Mamon, porque Deus é amor e Mamon é dinheiro e egoísmo. A natureza de Deus é amor, é graça, é misericórdia, é dar, enquanto a natureza de Mamon é tomar, levar vantagem e violentar as pessoas. Para colocar Deus em primeiro lugar nas finanças, é preciso profanar o sagrado lugar que Mamon ocupou em nossas vidas, o dinheiro. Dar a ele o último lugar em seus valores. Não há nada mais ofensivo ao poder de Mamon do que ser generoso. Portanto, ganhe dinheiro para dá-lo, reparti-lo. O mundo diz que devemos emprestar, aplicar, gastar, mas nunca dá-lo.
a menos que você ganhe alguma coisa com isso. E a melhor maneira de dar é com alegria, generosamente, ajudar quem precisa. Jesus disse: dê aos outros, e Deus dará a você em dobro. Ele será generoso, e as bênçãos que Ele lhe dará serão tantas, que você não poderá segurá-la em suas mãos. Mateus capítulo 6, verso 38. É importante não apenas repartir o dinheiro, mas investir esse dinheiro no reino de Deus, fazendo obras, ajudando quem precisa, alimentando crianças pobres. Jesus disse, portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Mateus capítulo 6, verso 33. A Bíblia ensina: adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso, e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10. Qual é o princípio aqui? Como você gasta o seu dinheiro mostra quem é o primeiro em sua vida. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida na sua vida financeira? Fiéis à palavra, servas do Senhor. Aqui está o melhor investimento. Aplique a sua renda aos pobres, necessitados, que é a lei de Deus. Eu, Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam e ajudem quem necessita, pois deles será o reino dos céus. Quando você e eu pagamos impostos ao governo, pelo menos 25%, que esse investimento fica do seu lucro, do que você ofere, mas você deve ajudar quem precisa. Assim você colocará Deus à frente, à sua frente, dos seus interesses. Quando você decide obedecer a Deus, enfrentará a maior de todas as batalhas. O mais difícil de todos os seus adversários é você mesmo. Para colocar Deus em primeiro lugar, é necessário desentronizar a criatura mais difícil de lidar, você mesmo. Mas a chave para a vida bem-sucedida é dar prioridade a Deus em nossos interesses pessoais. Pense na sua aquisição, na sua conquista mais importante em sua vida. Entregue a Deus e diga: Senhor, Tu és o primeiro. Se isso for para a Tua glória, se for para Te exaltar, tudo bem. Se não, deixa para lá. Suponha que Deus chegasse para você hoje, fiéis à palavra, e dissesse: vou conceder a você um pedido. Qualquer coisa que você pedir, eu vou lhe dar. Qual seria o seu pedido? Pense. Mas isso já aconteceu antes, com a pessoa mais rica e bem mais sucedida na antiguidade, o rei Salomão. Aconteceu assim: ele acabara de assumir o lugar de Davi, seu pai, o grande rei de Israel. Certa noite, o rei Salomão dormiu e teve um sonho. Deus lhe apareceu e disse: o que você quer que eu lhe dê, ó Senhor Deus? Tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar de meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar esse teu grande povo? Agradou o Senhor essa oração por ter Salomão pedido tal coisa. Agora você pode imaginar qual foi a resposta de Deus a Salomão? Imagine que Deus pode fazer quando uma pessoa que poderia satisfazer todos os seus interesses pessoais no único dia, de uma só vez, simplesmente tira a coroa de sua vontade e a coloca nos pés de Cristo. Deus disse: já que você pediu sabedoria para Salomão, para governar com justiça,
Em vez de pedir vida longa ou riqueza, ou morte dos seus inimigos, eu darei a você o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que você não pediu. Durante toda a sua vida, riquezas, honras, mais de qualquer outro rei ou pessoa. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez seu pai Davi, eu lhe daria uma vida longa. 1 Reis, capítulo 3, versos 5 e 12. Quem sabe o grande obstáculo que impede que a sua vida deslanche seja isso? A coroa de sua vontade que precisa ser entregue ao Pai, Deus. Cante, ore, jejue, tudo. Ó Cristo, a ti entrego, tudo sim, por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre a ti vou seguir, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui, este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti, tudo, ó Cristo, a ti entrego, que prazer, ó meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória, a vós, Salvador. Coloque Deus em primeiro lugar, nos seus relacionamentos, nas suas decisões. O caminho para uma vida bem-sucedida passa pela escolha das amizades, da fé, da oração. Amigos pode ser uma bênção ou um prejuízo para nós. Não faça amizade com pessoas grosseiras, violentas. Você poderá pegar os maus costumes e depois não conseguirá livrar-se. Provérbios capítulo 22, versos 24 e 25. O princípio é claro. Você assimila os costumes, a linguagem, os valores das pessoas com quem você passa mais tempo. Me diga com quem andas, que te direi quem és. Se você passa tempo com pessoas que tratam a Deus com leviandade, você terá a tendência de se tornar um cristão light. Mas se você passa tempo com pessoas que levam Deus e sua palavra a sério, você se tornará um cristão mais firme, comprometido com a fé. Você acaba sendo influenciado pela pessoa a quem você passa o tempo todo. A receita para ser bem-sucedido em tudo é essa: fiéis à palavra, servos do Senhor. Põe os seus amigos, seus relacionamentos, você diante de Deus em primeiro lugar. A Bíblia nos ensina: felizes aqueles que não deixam levar pelo conselho dos maus, que não seguem o exemplo dos que querem saber de Deus e que não ajuntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Só o versículo 1, verso 1 e 3. Para adorar somente a Deus, em sua vida você terá de livrar-se de alguns relacionamentos maus que são completamente inapropriados para você. Eu tenho visto tantas vezes, fiéis à palavra, cristãos dinâmicos perderem seu dinamismo por causa de amizade, conselhos maus, caminho do mal, cheio de pedras. O que você quer? Selecione seus amigos cuidadosamente, seus relacionamentos, coloque Deus em primeiro lugar nos seus relacionamentos, ore, persevere, clame a Ele. Coloque Deus em primeiro lugar nas suas situações difíceis. Quando você enfrenta problemas inesperados, pressões, dificuldade, desespero, depressão, pânico. Quando uma crise entra na sua casa, o que você busca? Para muitos de nós, a oração é o último recurso a quem recorremos, e não a primeira opção. Fazemos tudo o que sabemos para resolver o problema, e só então dizemos: Deus, ajude-me.
Mude a sua conduta fiéis à palavra. Faça com que Deus seja a primeira coisa, fonte de recurso em tempo de crise. Ore e jejue primeiro. Ele diz que o socorro é onipresente, um refúgio em tempo de necessidade. Deus está à nossa espera. Ele nos ordena a buscá-lo em primeiro lugar. Eu vou seguir no segundo vídeo essa palavra. Deus em primeiro lugar. Ele nos ordena sempre buscá-lo. Amém?